Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras. Que os deuses nos iluminem, nos dê força e paz e muita luz a nós todos. Chocolate. Funções básicas do ciclo. Antes de analisar as funções básicas do círculo, as funções básicas realizadas do círculo pelos oficiantes de um ritual. É importante é importante compreender que todo iniciado de primeiro grau deve ter condições de ser um representante de si mesmo diante de deuses, dos deuses. Somos todos sacerdotes de pleno direito e não precisamos de ninguém que interceda junto aos deuses em nosso favor. Como acontece com o clero da maioria das primeiras religiões, então por que precisamos de celebrantes para os rituais? Porque enquanto a espiritualidade de uma pessoa é assunto exclusivo dela, a religião é tentativa de uma experiência de grupo, para uma experiência de grupo focalizada, e deve haver alguém que coordene o que é feito, pois do contrário haveria o caos. É isso que esses oficiais são: pessoas que orquestram ou conduzem um ritual de grupo. Numa ação individual, cada participante é seu próprio oficiante. Então, vocês observem aí que existe uma organização, né, muito grande no desenrolar de um círculo. Há outras coisas que você precisa lembrar. As funções que descrevemos são simplesmente isso: descrições de tarefas. Não usamos esses termos como posições hierárquicas, o que uma suma sacerdotisa ou sumo sacerdote, um sacerdote assistente ou uma sacerdotisa assistente, é no que diz respeito às hierarquias das várias tradições. Compete às práticas exclusivas. O conhecimento é muito bom, né, gente? Eu vou dar uma parada aqui para falar um pouco. O conhecimento, ele livra a gente do preconceito, ele livra a gente de coisas negativas, ele nos dá verdadeira orientação aonde possamos, né, melhorar o nosso vocabulário, aonde possamos passar
conteúdos interessantes para as pessoas que são curiosas em determinadas áreas. E não abordamos esse tema aqui. E não só isso, mas porque essas são descrições de tarefas e porque somos uma religião de igualdade. É definitivamente relevante o sexo da pessoa ao executar essas atividades. É perfeitamente possível um homem fazer o que compete à sacerdotisa assistente, como é possível uma mulher fazer o trabalho de sumo sacerdote ou outra combinação qualquer. Os nomes em conotação do sexo foram mantidos para conservar certa aparência de continuidade com ensinamentos de cada um. Não porque achamos que o sexo de uma pessoa tem alguma relação com a sua capacidade de desempenhar determinadas funções. E, finalmente, essas descrições são operacionais apenas pelo tempo de celebração de um ritual. Não estamos sugerindo que essas tarefas se prolongam sempre que o grupo se reúne uma hierarquia absoluta, como ilustramos a seguir, com a suma sacerdotisa, como dirigentes de absoluta e com o sumo sacerdote como seu segundo em comando. Não é necessariamente a melhor maneira de dirigir um grupo. Achamos que a melhor forma de fazer isso é pelo esforço cooperativo de todas as pessoas que se disponham a envolver uma ditadura absoluta, mesmo que seja benevolente, não necessariamente desenvolve um bom trabalho se o objetivo de um grupo é o progresso espiritual de todos os seus membros. Por outro lado, durante um ritual, é recomendável não haver dúvidas na mente de ninguém e quanto a quem está encarregado, né? A suma sacerdotisa é uma interface entre a ação da magia e os deuses, especialmente se ela irá aspectar ou invocar uma ou mais divindades. Ela pode ser chamada de transmissora final, sintonizadora ou focalizadora da energia de um ritual. Ela dá a energia produzida pela congregação a sua forma final e direção, seja qual for a extensão da ação. Deve haver apenas uma suma sacerdotisa. Frequentemente, ela é a principal arquiteta da ação e a que toma a decisão final. Embora possa aceitar que quanto mais vozes ouvir dentro do grupo, melhor e mais coeso o grupo será. No entanto, durante uma ação, toda a responsabilidade cabe a ela. A suma sacerdotisa tem a responsabilidade última pelo ritual e pelo bem-estar dos participantes. Portanto, deve ter a palavra final. Ele se refere à mesma coisa do capítulo do estudo passado,
que aqui continua falando de um grupo de estudo, né? Um círculo com um coven, né? Que chama-se coven, aquele grupo de pessoas que estão desempenhando o trabalho da Wicca. O sumo sacerdote é o interface, é a interface. Deixa eu ajeitar aqui. É a interface entre os participantes e a ação no grande ritual. Ele pode ser chamado de coletor, receptor ou aplicador da energia gerada pela congregação e outorgada pelos deuses. Num trabalho de dupla eficaz, é ele que coleta ou reúne a energia gerada para a ação e que transmuta essa energia. Uma forma que pode ser mais facilmente assimilada pela suma sacerdotisa. Essa função envolve escolher, integrar e concentrar a energia do grupo, em seguida transferi-la para a suma sacerdotisa. E se a suma sacerdotisa não está conscientemente disponível para tomar decisões, porque pode estar absorta em sua comunicação com os deuses. O sumo sacerdote é que toma as decisões. Pode haver mais de um sacerdote numa ação. O nome sumo sacerdote é reservado para o sacerdote mais antigo, seja como for que a tradição determine essa condição. E se for um grande ritual, 100 ou mais participantes, deve haver vários sacerdotes. Sacerdotisa assistente. A sacerdotisa assistente é a interface entre os participantes, os oficiantes e os aspectos físicos da ação. Em sua tarefa, ela pode ser chamada de tecelã harmoniosa do Shi. Ela procura ajudar todos e a assumirem a atitude correta, a manterem a integridade do espaço sagrado dentro do círculo e providencia para que tudo se desenvolva ordenadamente durante a ação. Ela também pode atuar como monitora do círculo, como descreve Marion Searman e Bradley em seu romance ficção científica Darkover. Sua função é manter o bem-estar tanto dos participantes individuais como a dança física dos oficiantes durante a ação, tomando as medidas para que tudo transcorra a contento. Ouve-se dizer que o instrumento de sabedoria assistente é o altar, não apenas porque é ela que tradicionalmente prepara o altar, mas também porque deixa à mão tudo o que oficialmente precisa. Quanto maior for o ritual, o número de sacerdotisa assistente necessário. Em algumas tradições, a sacerdotisa assistente está em treinamento para tornar-se suma sacerdote.
Achamos que para facilitar isso e dirigir realmente um ritual, ela deve ser considerada aprendiz da suma sacerdotisa, mas durante o ritual deve atuar como auxiliar do sumo sacerdote. Eu vou parar por aqui para esse trecho não ficar tão grande, minha gente linda. Depois vai ser sacerdote assistente. Eu gosto muito de fazer meus vídeos em contato com a natureza. Eu gosto de interagir, né? Tá assim com os animais, ouvindo o som dos pássaros, né? A gente se envolve mais com as energias magníficas da natureza. Eu amo. Blessed be, gente linda.